Olá, bom dia. Prazer, meu nome é Francisco José e estou aqui mais uma vez com conteúdo bacana para você que tem dificuldade em entender o que é religião, né? A gente percebe que tem muito brasileiro aí discriminando outros brasileiros, tirando a oportunidade de verdade de ter amigos, relacionamento, trabalhos, né? Pô, gente, existe uma guerra no Brasil desnecessária, né? Principalmente questão de religião, aonde existem pessoas que vão lá, entram dentro de uma religião e começam a olhar para outras pessoas com discriminalidade, né? Discriminando. Se tu não vir para dentro da minha religião, tu vai ser condenado para o inferno. Tu não vai ter trabalho, tu não vai ter relacionamento, tu não vai ter paz, né? E, gente, é triste e lamentável, mas é a verdade no Brasil, brasileiros discriminando outros brasileiros, né? Tirando oportunidade, enfrentando de verdade, né? Capazes, né? De tratar outros brasileiros como lixo, né? Agora, gente, uma coisa que vale ressaltar é: você brasileiro, você cearense, você precisa entender o que é religião. Você precisa entender, né, como surgiu a religião, né? Então, tipo, você não pode sair pela aí discriminando as pessoas, tirando a oportunidade ou mentindo, dizendo que ajuda sem poder ajudar, né? A verdade é essa. E, gente, você brasileiro, você cearense, precisa entender uma coisa. A religião do Brasil original, gente, né, é a Umbanda, né? A Umbanda. E, gente, tem gente que entra dentro de outras religiões que não tem nada a ver com o Brasil, né? Que não tem nada a ver com o Brasil e começa a discriminar brasileiros, tirando a oportunidade, né? De trabalho, de relacionamento, né? De amizades, de praticar esporte, de viver a vida, né? E para você cearense, né? Para você brasileiro, olha esse conteúdo bacana. Então, tipo, não é só ler a Bíblia, não é só dizer que o Espírito Santo baixou em você, que você tem o discernimento de Deus, que você pode sair pela aí doutrinando as pessoas. Você tem que entender uma coisa, né? Que não existe só uma religião dentro do Brasil. E que a religião original do Brasil é a Umbanda, né? Aí, gente, existe a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que inclusive existe um livro dentro do Brasil, né? A Bíblia Sagrada, que ela foi traduzida para o brasileiro ler. Mas, gente, a Bíblia Sagrada, a origem dela é lá daqueles países do Oriente Médio. Inclusive, eu tenho um vídeo, né, onde eu mostro que eu estudei, né, o surgimento, a história da Bíblia, né? O surgimento, a história, os escritores da Bíblia, né, são lá do Oriente Médio, né, não são brasileiros. E, gente, ela foi traduzida, né, em várias línguas de vários países e ela se espalhou para mostrar, né, a história do começo da humanidade, né, um resumo detalhado de como surgiu a Terra, enfim. Mas a verdade é, gente, a religião brasileira é a Umbanda, né? A Igreja Católica Apostólica chegou no Brasil, né, com a Bíblia, né, traduzida para o brasileiro estudar, né? Uma história que aconteceu já, né? E
fora a Igreja Católica Apostólica Romana, surgiu outras religiões como a Assembleia de Deus, né? O interessante, gente, que eu sou brasileiro, mas eu nasci dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu nasci dentro dessa religião, né? Que hoje é brasileira, mas a verdade é que ela é do Oriente Médio, né? Ela não é a religião original do Brasil, né? E eu tive a curiosidade de descobrir a religião original do Brasil, por quê? Porque teve gente da minha família que saiu do catolicismo para ir lá para a Assembleia de Deus. E aí teve essa mudança de religião, de catolicismo para a Assembleia de Deus, aonde, né, teve gente que começou a dizer, que tu não vai ser nada se tu não aceitar a minha religião, que tu não vai ser nada se tu não aceitar as doutrinas da minha religião, que tu não vai ter emprego, que tu não vai ter relacionamento, que tu não vai ser feliz. E aí eu tive a curiosidade de descobrir a verdadeira religião do Brasil, né? Aos 30 anos de idade, gente, eu fui estudar a Bíblia e descobri que a Bíblia não é um livro brasileiro. Ela foi traduzida para o brasileiro ler e estudar, mas ela não é original do Brasil. E que a religião original do Brasil é a Umbanda. É muito interessante, né? Então você tem que ficar atento, né? Principalmente você, brasileiro, porque tem gente, tem brasileiro, tem cearense discriminando outras pessoas do próprio país porque não aceitou a religião dele, porque não aprendeu a diferenciar religiões dentro do Brasil, né? A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs, né? Porém, sem ser definida por eles, formada no século XX no sudoeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos como candomblé, catolicismo e espiritismo. A Umbanda é a principal religião criada no Brasil, surgida em 1908, no Rio de Janeiro, né? Então, a nossa religião original brasileira, ela surgiu aonde? No Rio de Janeiro, né? Por quem? Por Médio Zélio de Fernandino de Moraes, né? Interessante, gente. Então, para você brasileiro que está aí dentro de uma religião, antes de você andar discriminando outros brasileiros, né? Você tem que entender uma coisa, que a religião original do Brasil é a Umbanda, né? Surgida lá no Rio de Janeiro, né? Pelo médium Zélio de Fernandino de Moraes. Fundada em 15 de novembro de 1908, combina ritos de religiões africanas como orixás com o espiritismo e o catolicismo, né? É uma religião monoteísta que acredita na reencarnação, karma e imortalidade da alma. É fácil de entender, não é difícil, gente. Religião afro-brasileira. Embora o candomblé tenha raízes diretas com a África, especialmente Yoruba, Jegé, Bantu, ele se configurou e estruturou suas nações de forma específica dentro do Brasil, né? Agora vamos entender como foi, né, gente, que o catolicismo acabou entrando dentro do Brasil, né? Antes do catolicismo, antes da descoberta do Brasil, né, só existia a Umbanda, né? Não existia catolicismo, não existia a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil e não existiam outras religiões que existem hoje, né?
A colonização, gente. Resumo. Este artigo tem o objetivo de explorar como a religião católica apostólica romana foi utilizada como ferramenta para colonizar subjetividade tanto dos indígenas que habitavam o Brasil antes da sua invasão por Portugal, como dos africanos escravizados trazidos para países pelos europeus a partir do século XVI, né? Então, gente, o Brasil era Ubanda, né? Aí os portugueses, né, na época da descoberta do Brasil, vieram para o Brasil com justamente essa religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, e trazendo, né, estrangeiros, né, e trazendo africanos, né, e africanos também trazendo sua religião. Aí se juntou a Igreja Católica Apostólica Romana com a Umbanda e se juntou algumas religiões africanas, né, também com a Umbanda, né. Mas no Brasil existiu o quê? Umbanda, somente Umbanda. Se não fosse a descoberta dos portugueses, de Portugal, né? Aquela velha história que Portugal descobriu o Brasil, né? O Brasil hoje continuaria sendo o Brasil, porém só com a religião Umbanda, né? Mas os portugueses trouxeram a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Trouxeram alguns negros da África, né? E com isso veio o quê? Veio a religião, veio alguma culinária, né? Alguma tradição de outros países para dentro do Brasil. Essas religiões refletem a formação cultural brasileira, unindo crenças de diversas formas únicas. A população brasileira, majoritariamente cristã, sendo sua maior parte católica romana, herança da colonização portuguesa, o catolicismo foi a religião oficial do Estado até a Constituição Republicana de 1891, que instituiu o Estado laico, ou seja, os portugueses trouxeram a Igreja Católica Apostólica Romana, né, e deixou como presente dentro do Brasil. No entanto, hoje, a maioria dos brasileiros não são umbanda, são católica apostólica romana, né? Então vale a pena para você estudante, para você que entrou agora numa religião nova, entender a religião verdadeira do Brasil, entender como surgiu essa religião nova, a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, que foi uma herança da colonização portuguesa, né? Quando os portugueses descobriram o Brasil, trouxeram a religião, né, católica, apostólica romana, e acabaram deixando ela fundida dentro do Brasil, né? E claro que veio lá os africanos, né, que tem sua religião também, que se misturou com a Umbanda, né? Então, gente, é isso. Agora, gente, vale ressaltar que tem brasileiro que vai e muda para uma religião nova. Quando ele muda para dentro de uma religião nova dentro do Brasil, ele começa a condenar outros brasileiros. Ele começa a condenar para o inferno, ele começa a condenar, amaldiçoando, ele começa a tentar tirar oportunidade só porque não está lá dentro da religião dele, né?
Gente, é triste quando eu vejo um brasileiro, eu fico triste quando eu vejo um brasileiro fazendo guerra sem necessidade por religião, discriminando outros brasileiros, né? Discriminando outros brasileiros, né? Por quê, gente? Porque você usar uma religião que não é a original do Brasil para discriminar outros brasileiros, gente, é desumano, né? É desumano. Eu acho desumano, né? Aí quando você vai lá é, entrar dentro de uma religião, é, ser membro de uma religião, você tem que entender a origem da religião primeiro, né? Eu tenho um vídeo que eu estudei a Bíblia Sagrada, a Bíblia que é estudada dentro do Brasil, em várias religiões brasileiras, né? Em várias igrejas que tem dentro do Brasil. E quando você começa a estudar a Bíblia, gente, você descobre que a Bíblia não é brasileira. Você descobre que a Bíblia ela é de outros países, que ela veio para dentro do Brasil para ser estudada dentro do Brasil. Né? Que o brasileiro inteligente que estuda a Bíblia hoje, se ele for inteligente de verdade, ele não anda discriminando outras pessoas. Né? Ele não anda tirando a oportunidade de outras pessoas. Ele não anda mentindo, dizendo que vai ajudar outras pessoas, gente. Até porque a religião original do Brasil, né, e hoje existe ainda dentro do Brasil, é a Umbanda, né? Então, não, eu tenho certeza absoluta que não tem necessidade de nós termos brasileiros fazendo guerra, né, a respeito de religião, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, né? Uma guerra desnecessária, um absurdo, né? Até porque existem os direitos humanos no Brasil, onde você está livre e desimpedido para escolher a sua religião de livre e espontânea vontade. Você escolhe a Umbanda, a religião original do Brasil. Você escolhe o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Você escolhe a Assembleia de Deus. Você escolhe a Universal, né? Você escolhe. Gente, tem inúmeras igrejas dentro do Brasil, né? O que não dá para acontecer esse preconceito, né? Essas pessoas aí, não vai para a minha religião, vai morrer no inferno, vai ser condenada, não vai ter paz, não vai ter relacionamento, não vai ter trabalho, não vai ter amigos, vai ser discriminado, enfim. Não existe. Desnecessário. Eu costumo dizer, gente, que não existe aluno burro. Não existe aluno burro, sabe? Aquele aluno que não é inteligente. Até porque, gente, aluno nenhum tem obrigação de decorar e aprender tudo o que o professor está ensinando na sala de aula, né? Como assim? Gente, um professor, né? Ele é professor e ele prepara o material didático primeiro, né? Sem os alunos saberem, né? E ele vai lá, passa o conteúdo, né? E depois ele faz, né? Ele elabora 10 questões do conteúdo que ele explicou, que ele leu e que ele explicou. Ele elabora 10 questões com 10 respostas que só ele, somente ele, o professor, sabe as respostas verdadeiras, né? Então, os alunos não têm obrigação de acertar todas as 10 questões e de adivinhar o conteúdo que o professor vai passar.
né? Porém, existem os professores hoje dentro do Brasil, né? Existe a educação dentro do Brasil para quê? Para ajudar, né, os alunos, os brasileiros a aprenderem a ler e escrever, né? Para facilitar no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Aprender algumas frases de interpretação, né? Enfim, imagina se um professor diz assim: fulano, quanto é 10 mais 10? O aluno tem a obrigação de saber quanto é 10 mais 10, né? Mas o aluno ele pode muito bem usar a calculadora ou a tabuada para descobrir quanto é 10 mais 10, né? Até porque, gente, o professor, antes de fazer essa pergunta para o aluno, antes dele elaborar essa atividade, ele vai elaborar quanto é 10 mais 10 e ele vai elaborar também a questão. 10 mais 10 é 20. Porém, minha sala, minha turma não sabe quanto é 10 mais 10. Mas minha turma ela pode muito bem pegar a calculadora, né, e somar 10 mais 10 e descobrir que 10 mais 10 é 20. Usar a tabuada e descobrir que 10 mais 10 é 20, né? E eles não têm, meus alunos não têm, gente, a obrigação de descobrir na sala de aula quanto é 10 mais 10. A única pessoa que sabe quanto é 10 mais 10 sou eu. Eles vão descobrir quanto é 10 mais 10 depois que eu, né, descobri para eles. Gente, 10 mais 10 é 20. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, tudo bem. Não tinha necessidade, não podia adivinhar, né? Mas, como os alunos estão aqui para aprender e a gente está aqui para dar aula, né? Então, gente, é isso. Então, antes, religião no Brasil, para quem não sabe frequentar, para quem não sabe estar dentro de uma religião no Brasil hoje é motivo de guerra. Guerra familiar, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, né? Irmãos contra irmãos, por quê? Porque ainda não tiveram a curiosidade de descobrir a origem da religião, né? Tem muito brasileiro, tem muito cearense que não teve a curiosidade de descobrir qual era a religião original do Brasil, né? Mas estou aqui, gente, explicando para você a religião original do Brasil. E os portugueses deixaram uma religião dentro do Brasil para o brasileiro, né? E surgiram mais outras religiões dentro do Brasil, né? E não tem necessidade do brasileiro estar brigando por religião dentro do Brasil, né? Tá discriminando outros brasileiros dentro do Brasil, né?